Bom dia, gente. Está feliz? Sei felice? Amém. É uma alegria para mim estar aqui. È un'allegria per me essere qua. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que vocês fazem aqui na Itália, os pastores de vocês. Ho una grande ammirazione per quello che state facendo qua in Italia insieme ai vostri pastori. E é incrível estar aqui nessa manhã. Ed è incredibile poter essere qua questa mattina. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo Voglio invitarti ad aprire la tua Bibbia con me em Marcos, in Marco, capítulo 10, capitolo 10, versículo 17. versetto 17. É um texto muito conhecido das Escrituras È un testo molto conosciuto nelle scritture e provavelmente na sua Bíblia tem um subtítulo dizendo o jovem rico. e probabilmente nella tua Bibbia c'è un sottotitolo che si chiama Il giovane ricco. Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e inginocchiatosi davanti a lui gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Ancora fino al 22. Tu sai i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre. Ed egli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla gioventù. Ed egli disse: Maestro, Gesù guardatolo l'amò e disse: una cosa ti manca, va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente perché aveva molti beni. Esse texto é muito conhecido, Questo testo è molto conosciuto, mas quando eu olho para esse texto eu não consigo deixar de imaginar como eu me sentiria se eu visse essa cena. ma quando guardo questo testo io non riesco a non pensare a come io mi sarei sentito guardando questa scena. Jesus já estava muito conhecido e as multidões começavam a cercar Jesus. Gesù era già molto conosciuto e le moltitudini cominciavano già a cercarlo. Todo mundo queria tocar Jesus, receber uma palavra, uma cura, uma libertação. Tutti volevano conoscerlo, toccarlo, ricevere una guarigione, una liberazione. E de repente aparece esse jovem. Ed un tratto arriva questo giovane. E a Bíblia diz que ele não só vem correndo na direção de Jesus, E la Bibbia dice che lui non solo viene di corsa verso Gesù, mas ele se joga de joelhos e fala: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? ma lui si mette sulle ginocchia e dice: Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E eu fico imaginando que se eu visse essa cena, E io immagino che se vedessi quella scena, eu sentiria talvez uma espécie de uma inveja gospel desse jovem. io avrei sentito almeno una specie di invidia gospel. Esse cara, de alguma forma, ele conseguiu ganhar a atenção de Jesus. Questo ragazzo in qualche maniera è riuscito ad avere l'attenzione di Gesù. Ele vem correndo, ele se joga de joelhos, ele parecia tão intenso. Lui arriva di corsa, lui si mette sulle ginocchia e lui è così intenso. E ele fala: mestre, eu quero a vida eterna. E lui dice: Maestro, io voglio la vita eterna. Se eu visse essa cena, talvez eu pensasse: uau, esse cara, ele é intenso, ele sabe o que quer. E se io vedessi questa scena probabilmente avrei pensato: wow, questo ragazzo è intenso, lui sa esattamente che cosa vuole. E Jesus olha para aquele jovem e fala: olha, você conhece os mandamentos. Jesus cita uma série de mandamentos. E Gesù guarda quel giovane e dice: guarda, tu conosci già i comandamenti, e cita una marea di comandamenti. E a resposta desse jovem faz ele parecer ainda mais intenso. E la risposta di questo giovane lo fa sembrare ancora più intenso. Vamos lembrar que a gente estava aqui no tempo da lei e não da graça. Ricordiamoci che noi qua eravamo nell'epoca, nel tempo della legge, non ancora nel tempo della grazia. Mas mesmo diante da dureza da lei, esse jovem olha para Jesus e fala: mestre, tudo isso eu guardei desde a minha adolescência. Ma anche davanti alla durezza della legge, questo ragazzo guarda Gesù e dice: Maestro, tutto ciò io ho osservato da sempre. Uau! Wow, Esse cara é intenso. questo è intenso. Ele sabe o que quer. Lui sa cosa vuole. Talvez se eu visse essa cena eu pensasse: eu quero ser como ele, eu quero ser um discípulo dele, eu quero andar com esse jovem. Probabilmente se vedevo quel ragazzo avrei pensato: wow, io voglio essere come lui, voglio essere un suo discepolo, voglio camminare come lui cammina. Mas Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, olha para ele e fala: falta uma coisa só para você. Ma Gesù, conoscendo il cuore di quel ragazzo, lui lo guarda e fa: guarda, ti manca una cosa sola. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois venha e siga-me.
vai e vendi tutto ciò che hai, dona tutto ai poveri, poi torni e seguimi. E eu imagino, a Bíblia não fala isso, Io immagino, ma la Bibbia non lo dice, mas eu imagino aquele jovem ainda com as mãos estendidas, olhando para Jesus ma io immagino quel ragazzo in ginocchio ancora con le mani tese che guarda Gesù e pensando em tudo que ele tinha e pensando a tutto ciò che aveva e dizendo: eu não vou conseguir. e dicendo tra sé, non riuscirò a farlo. E ele levanta e vai embora. E lui si alza e se ne va. E diante dessa história tão conhecida, eu quero fazer 3 perguntas para você sobre o jovem rico. E davanti a questa storia così conosciuta, io voglio farti 3 domande riguardo il giovane ricco. E a primeira pergunta é: qual era o nome do jovem rico? Alguém sabe E la dizer? prima domanda è: qual era il nome del giovane ricco? Qualcuno lo sa? Alguém? Qualcuno lo sa? É claro que não, por quê? Porque a Bíblia não diz o nome È dele. certo che no, perché la Bibbia non dice il suo nome. E a Bíblia não diz o nome dele, E la Bibbia non dice il suo nome porque esse jovem teve a oportunidade de escrever o nome dele na história de Deus. perché questo ragazzo ha avuto l'opportunità di scrivere il proprio nome nella storia di Dio, Mas ele preferiu outra coisa. ma lui ha preferito un'altra cosa. E ele ficou conhecido só por aquilo que era importante para E ele. lui è rimasto conosciuto soltanto per ciò che per lui era importante. E nós conhecemos ele como jovem rico. E noi lo conosciamo come il giovane ricco. Mas a Bíblia fala de outro homem de muitas posses também que teve um encontro com Jesus. Ma la Bibbia parla di un altro uomo che aveva molti beni e che anche lui ha fatto un incontro con Gesù. Alguém sabe dizer quem é? Qualcuno sa dire chi è? Zaqueu. Zaccheo. Zaqueu. A Bíblia fala que esse homem recebe Jesus na sua La casa. Bibbia dice che questo uomo riceve Gesù in casa sua. Ele era o principal dos coletores de impostos, Lui era il più grande raccoglitore di imposta, odiado pelos judeus. odiato dai giudei. Mas quando ele reconhece quem é Jesus, Ma quando lui riconosce chi è Gesù, antes que Jesus peça qualquer coisa para ele, prima che Gesù chiedesse qualsiasi cosa a lui, ele fala: mestre, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. lui dice: maestro, io darò metà di quello che ho ai poveri, se io ho mai preso qualcosa ingiustamente da qualcuno lo darò 4 volte di più. E Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa, E Gesù dice: oggi c'è stata salvezza in questa casa, pois esse também é filho de Abraão. perché anche costui è figlio di Abramo. Você não precisa abrir, Tu non hai bisogno di aprire, mas em Mateus capítulo 10, versículo 32, ma in Matteo capitolo 10 versetto 32 Jesus ensina um princípio. Gesù insegna un principio E ele diz: aqueles que me reconhecerem diante dos homens, e lui dice: colui che mi riconoscerà davanti agli uomini, eu o reconhecerei diante do Pai. io lo riconoscerò davanti al Padre. Alguns anos atrás eu li um dos livros que mais marcaram minha vida. Alcuni anni fa ho letto uno dei libri che hanno più segnato la mia vita, O livro de um pastor da Califórnia chamado Francis Chan. il libro di un pastore della California chiamato Francis qualcosa, che ho perso il microfono un attimo. Francis Chan. Francis Chan. Chan. Francis Chan. É esse mesmo. Esse È lui, è lui, è lui. E eu não sei, em português o nome é Louco Amor, Crazy Love. In portoghese il titolo è Amore pazzo, Crazy Crazy Love. Amore pazzo, Esse livro me marcou demais. Questo libro mi ha segnato molto. Ele conta muitas histórias, Lui racconta molte storie, mas uma me marcou de forma ma especial. una mi ha segnato in maniera speciale. O pastor Francis Il pastore Francis Chan, ele era o pastor de uma grande igreja na Califórnia. era un pastore di una grande chiesa in California E ele diz o seguinte: e lui dice così: você não precisa ser o pastor de uma igreja tão grande tu non hai bisogno di essere pastore di una chiesa grande para você perceber logo affinché tu possa percepire que você não consegue fazer tudo o que era necessário. che tu non riesci a fare tutto ciò che è necessario. Você não consegue fazer todas as visitas que eram Tu necessárias. non riesci a visitare tutte le persone che dovresti visitare. Você não consegue orar por todas as pessoas doentes que seria necessário. Tu non riesci a pregare per tutti gli ammalati, che sarebbe una cosa necessaria. Você não consegue fazer todos os casamentos Non riesci a celebrare tutti i matrimoni e nem todos os e velórios. neanche tutti i funerali. E nós, como E pastores, noi come pastori nos cercamos de pessoas que nos ajudam a cumprir o nosso chamado. ci circondiamo di persone che ci aiutano a compiere questa chiamata.
Algumas igrejas vão chamar de pastores auxiliares, diáconos, Alcune obreiros. chiese li chiamano pastori ausiliari, diaconi, operai. Não importa. A Não verdade importa. é que nós precisamos de pessoas que nos ajudem a cumprir o nosso La chamado. verità è che noi abbiamo bisogno di persone che ci aiutano a compiere la nostra chiamata. E o pastor Francis Chan fala de um homem chamado Stan. E il pastore Francis Chan parla di un uomo chiamato Stan. E esse homem era aquele pau para toda obra. Questo uomo era quello che faceva di tutto. Tudo que era necessário, ele estava ali para servir o seu pastor. Tutto ciò che serviva, lui era lì pronto a servire il suo pastore. E o pastor Francis Chan fala de alguém, o familiar de alguém da igreja que havia morrido. E il pastore Francis Chan parla di una persona, del familiare di una persona della chiesa che era morto. E essa pessoa liga para a igreja e fala: olha, eu gostaria de alguém para fazer um culto fúnebre e dar uma palavra evangelística nesse E culto. questa persona chiama la chiesa e dice: guarda, ho bisogno di qualcuno che faccia il funerale, che dia una parola evangelistica durante il funerale. O pastor Francis Chan, com muitos afazeres, liga para o Stan e fala: Stan, você pode me ajudar com isso e fazer esse culto Il fúnebre? pastore Francis chiama questo Stan e dice: guarda, io sono molto pieno di cose da fare, puoi fare per favore tu questo funerale? E ele diz: olha, claro que eu posso E ajudar. lui dice: certo che posso aiutare. E aquele homem vai para aquele velório E quell'uomo va verso quel funerale, e ele é um grande evangelista. lui è un grande evangelista, Ele fala sobre Jesus. lui parla di Gesù. E quando ele termina a sua palavra, ele fecha a Bíblia E quando lui finisce la sua parola, lui chiude la Bibbia e ele diz: se Jesus te chamasse agora, e lui ha detto: se Gesù ti chiamasse ora, como chamou esse homem, come ha chiamato questo uomo, você estaria pronto? tu saresti pronto? Quando Jesus te chama, Quando Gesù ti chiama, não existe o que você possa fazer. non esiste ciò che tu possa fare. Você não pode fazer o tempo voltar atrás. Non puoi fare che il tempo torni indietro, Você não pode pedir uma segunda chance. non puoi chiedere una seconda chance. Quando Jesus te chama, você está pronto ou não está? Quando Gesù ti chiama, o sei pronto o non lo sei. E se ele te chamasse agora, E se lui ti chiamasse ora, vocês estariam prontos? voi saresti pronti? Ele fecha a sua Bíblia Lui chiude la sua Bibbia e senta do lado daquele caixão. e si siede di fianco alla bara. E de repente aquele homem simplesmente tomba para frente. E d'un tratto quell'uomo semplicemente crolla in avanti. Chamaram a emergência, Hanno chiamato l'emergenza, mas ele teve um mal súbito e morreu ali naquele velório ma mesmo. lui ha avuto un malore ed è morto lì, in quel funerale. Ligam para o pastor Francis Chan e falam: pastor, o Stan teve um mal súbito e ele morreu ali no velório E mesmo. chiamano il pastore Francis e dicono: guarda, Stan si è sentito male durante il funerale ed è morto lì anche lui. Ele fica muito contrito com aquilo, uma família muito querida da igreja. E lui rimane molto male con questa storia perché era una famiglia molto amata dalla chiesa. E assim que ele pode, ele pega seu carro e vai para casa daquele homem. E appena può lui prende la sua macchina e va verso la casa di quell'uomo. E quando ele chega na casa daquele homem, logo seus filhos adultos, já vêm e abraçam o pastor Francis Chan. E quando lui arriva lì, i figli di questo uomo che erano già adulti escono e abbracciano il pastore Francis. E eles dizem: olha, nós estamos tão orgulhosos do nosso pai, porque ele morreu fazendo aquilo que ele mais amava, que era falar de Jesus. E loro dicono: guarda, grazie per quello grazie a Dio per quello che è successo, perché il nostro papà è morto facendo ciò che lui amava di più, servire il Signore Gesù. E naquela noite, E in quella notte, quem faz o velório do Stan é o pastor Francis. chi fa il funerale di Stan è proprio il pastore Francis. E quando ele está dando uma palavra, ele olha para os filhos daquele homem e tem um insight. E mentre lui dà quella parola, lui guarda proprio i figli di Stan e ha una trovata. E ele diz: olha, imaginem como foi incrível para o pai de vocês. E lui dice: guarda, immaginate com'è stato incredibile per il vostro papà, Porque em um segundo, perché in un secondo ele estava diante de um pequeno grupo de pessoas, lui era davanti a un piccolo gruppo di persone, dizendo: esse é o meu Jesus. dicendo: questo è il mio Gesù. Mas em um segundo depois, Ma un secondo dopo era ele quem estava diante de Jesus. era lui che era davanti a Gesù E Jesus estava dizendo: esse é o Stan, eu sei quem você é. E Jesus- Entra no descanso do teu e Senhor. Gesù stava dicendo: questo è il mio Stan, io so chi sei, entra nel riposo del tuo Signore. Amém? Se confessarmos o nome do Senhor, Ele confessará o nosso. Se noi confessiamo il nome del nostro Signore, lui dirà anche il nostro. A Bíblia é um livro de fé e ele é um livro de pessoas que tiveram experiências com Deus. La Bibbia è un libro di fede e anche di persone che hanno avuto un'esperienza con Dio. Mas a própria Bíblia faz um ranking dos maiores exemplos de fé das Ma la Escrituras. stessa Bibbia fa un ranking delle persone più di fede che ci sono state.
Isso está lá em Hebreus 11. Questo è là in Ebrei 11. Pelo menos no Brasil, a nossa Bíblia tem um subtítulo dizendo os heróis da fé. Nella Bibbia c'è un sottotitolo che si chiama Gli eroi della fede. E no meio de tantos nomes conhecidos, E in mezzo a molti nomi conosciuti, como Davi, Moisés, come Davide, Mosè, existe o nome de uma mulher esiste il nome di una donna chamada Raabe. chiamata Raab. Você sabe quem é Raabe? Sapete chi è Raab? A Bíblia fala que quando Josué começa a conquistar a terra prometida, La Bibbia dice che quando Giosuè comincia a conquistare la terra promessa, começando por Jericó, cominciando da Gerico, Josué envia espias até Jericó. Giosuè invia delle spie a Gerico E esses homens são surpreendidos por essa mulher chamada Raabe, e questi uomini sono sorpresi da questa donna Raab, que era uma prostituta em Jericó. che era una prostituta in Gerico. E ela olha para esses homens e diz: olha, eu sei quem vocês são. E lei guarda questi uomini e dicono: "Oh, guarda, io so chi siete. Vocês são hebreus. Voi siete ebrei. E se vocês estão aqui nessa cidade, Se voi siete qua in questa città, é porque Deus vai entregar essa cidade nas suas mãos. è perché Dio ve la darà in mano." E ela diz: olha, eu não vou entregar vocês. E lei dice: "Guarda, non vi consegnerò, Eu vou escondê-los. anzi vi nasconderò. Eu vou ajudá-los a sair da cidade. Io vi aiuterò a uscire dalla città, Mas eu quero algo em troca. ma io voglio qualcosa in cambio. Quando Deus entregar essa cidade nas suas mãos, Quando Dio vi darà la città nelle mani, vocês vão guardar a minha vida e a vida da minha família. voi avrete cura della mia vita e della vita di mia famiglia." E foi isso que aconteceu. Ed è questo che è successo. E aonde a Bíblia for lida na E história, dovunque la Bibbia sarà letta nella storia, o nome dessa mulher chamada Raabe il nome di questa donna chiamata Raab vai ser lembrado sarà ricordato entre os heróis da fé. tra gli eroi della fede. Mas o nome do jovem rico, Ma il nome del giovane ricco ninguém sabe qual é. nessuno sa che cos'è. E sabe o que é mais incrível? Eu amo os detalhes da palavra de E Deus. sai che cosa è più incredibile? Io amo i dettagli della parola di Dio. Em Mateus capítulo 1, mais especificamente no versículo 5, In Matteo capitolo 1, specificatamente nel versetto 5, quando Mateus apresenta a genealogia de Jesus, quando Matteo presenta la genealogia di Gesù, quem aparece lá? chi appare là? Raabe. Raabe. E nós descobrimos que Jesus descende dessa ex-prostituta de Jericó, E noi sappiamo che Gesù è discendente da questa ex prostituta di Gerico que teve fé. che ha avuto fede. E aonde a Bíblia for lida na E história, dovunque sarà letta la Bibbia, nella storia, o nome dessa mulher vai ser il lembrado. nome di questa donna sarà ricordato. Mas o nome do jovem rico, Ma il nome del giovane ricco ninguém sabe qual é. nessuno sa qual è. Porque esse jovem Perché questo giovane teve a oportunidade ha avuto de l'opportunità escrever o nome dele na história de di Deus. scrivere il suo nome nella storia di Dio, Mas ele preferiu outra ma coisa. lui ha preferito scegliere un'altra cosa. E a segunda pergunta é: E la seconda domanda è: quais eram os bens do jovem rico? quali erano i beni del giovane ricco? É claro que ninguém sabe È dizer. certo che nessuno lo Nós só sa. sabemos que ele tinha muitos bens. Noi sappiamo solo che lui aveva molti beni. Eu vou fazer uma coisa aqui que vai chocar você, mas eu preciso fazer. Io farò una cosa qua che ti scioccherà, ma ho bisogno di farlo. Eu queria que você olhasse em volta e procurasse pessoas que são importantes para você. Io vorrei che tu guardassi intorno e cercassi in mezzo qua al pubblico persone che sono importanti per voi. Talvez você pode até ficar em pé. Eu queria que você procurasse aqui, talvez, Forse puoi anche alzarti in piedi un secondo e vorrei che tu cercassi qua in mezzo seus pastores, i tuoi pastori, seus i discipuladores, tuoi discepolatori, seu líder mentori, de grupo il pequeno, tuo leader di talvez a life, pessoa que ganhou você para Jesus. forse la persona che ti ha portato da Gesù. Faz um coraçãozinho, aponta para ela, fala: eu amo você, você Fai é importante para mim. Fai un cuoricino, punta quella persona e dici: tu sei importante per me. Amém? Amen? Você encontrou pessoas que são importantes para você? Hai trovato delle persone che sono importanti per te? Então você pode sentar agora e presta atenção no que eu vou te dizer. Allora siediti un attimo e fai attenzione a ciò che dirò. Dentro de 50, Dentro a 50, no máximo 70 anos, massimo 70 anni, todas as pessoas que você conhece tutte le persone che tu conosci vão ter morrido. saranno morte E ninguém mais vai lembrar de e você. nessuno più ricorderà. E pouca diferença vai fazer E pouco- tipo de roupa que você vestiu E fa poca differenza che tipo di vestiti tu hai usato ou o carro que você dirigiu. o la macchina che tu hai guidato.
Sabe duas coisas que nós esquecemos muito fácil? Sai due cose che noi dimentichiamo molto facilmente. A Bíblia fala que nós não somos daqui. La Bibbia dice che noi non siamo di qui. Ela nos chama de peregrinos. Lei ci chiama pellegrini. Ela fala que nós estamos de passagem por esse Dice che lugar. siamo di passaggio in questo luogo. Mas muitas vezes Ma molte volte nós vivemos como se aqui fosse o nosso lugar. noi viviamo come se qua fosse il nostro luogo. Todo o motivo da nossa existência fosse essa vida. Tutto il motivo della nostra esistenza fosse questa Então vita. nós focamos toda a nossa atenção, toda a nossa força nessa vida. Quindi noi mettiamo tutta la nostra forza, tutta la nostra attenzione in questa vita. Mas a Bíblia diz: você não é daqui. Ma la Bibbia dice che tu non sei di qui. Você só está passando. Tu stai solo passando. Sabe outra coisa que nós esquecemos muito fácil? Sai un'altra cosa che noi dimentichiamo molto facilmente? É que todos nós vamos morrer. È che tutti noi moriremo. Mas nós esquecemos disso. Ma noi ci dimentichiamo di questo. Alguns anos atrás, Alcuni anni fa, quando eu estava no meu último emprego secular, quando io ho avuto il mio ultimo lavoro secolare, eu trabalhava para um canal de TV e jornal na minha cidade. io lavoravo per un canale di TV e giornale della mia città E eu atendia tanto agências de publicidade como grandes empresários que anunciavam no e io jornal. ricevevo tanti impresari e agenzie di pubblicità che annunciavano in quel giornale, che facevano pubblicità. E alguns desses empresários me recebiam em casa. E alcuni di questi impresari mi ricevevano in casa loro. Eu tenho uma imagem na minha cabeça, Io ho un'immagine nella mia testa chegar na casa de um desses empresários che arrivavo in casa di uno di questi impresari que moravam em um grande condomínio, che abitavano in questi grossi condomini, um homem para lá de 60 anos, un uomo con molto più di 60 anni, e ele fala: olha, Farley, deixa eu te mostrar a minha casa. e lui diceva: guarda Fale, ti faccio vedere casa mia. A vida inteira eu sonhei com essa casa. Tutta la vita ho sognato quella casa. Ela tem tantos metros, Aveva una quantità di metri quadri, eu tenho uma piscina de alguns mil litros, ho una piscina di qualche migliaia di litri, eu tenho um campo de golfe atrás do un meu campo da condomínio. golf in casa. E ele diz: olha, a vida inteira eu sonhei com essa E lui casa. diceva: guarda, tutta la vita ho sognato questa casa E agora eu conquistei. e adesso l'ho comprata. E eu me lembro de ficar olhando para aquele homem e ficar pensando: Io mi ricordo che guardavo quell'uomo e pensavo: quanto tempo essa criatura acha que tem para desfrutar disso? quanto tempo questa creatura pensa di avere per sfruttare questo? Para colocar todo o seu coração em uma coisa que logo ele vai perder. Per mettere tutto il suo cuore in qualcosa che fra poco perderà. Em setembro, eu e minha esposa fizemos 13 anos de A casado. settembre io e mia moglie abbiamo fatto 13 anni di matrimonio. E quando a gente casou, nós fomos morar num apartamento de 42 metros E quando noi quadrados. ci siamo sposati siamo andati a vivere in una casa di 42 metri quadri. Isso é muito pequeno. È molto piccolo. Até para mudar de pensamento tem que sair de casa. Anche per cambiare pensiero devo uscire di casa. E tinha 3 quartos. E avevano tre stanze. Um dos quartos, se alguém deitasse, o pé ficava para fora da porta. Una delle stanze, se qualcuno si sdraiava, il piede rimaneva fuori dalla porta. Meu sogro me deu uma daquelas TVs antigas de 29 polegadas com tubo. E il mio suocero mi ha regalato uno di quei TV grossi da 29 pollici, però col tubo, quelli che avevano il tubo dietro, Ela occupava metade da sala. che occupava metà della sala. O controle remoto eu nunca usei, Il telecomando non l'ho mai usato, porque sentava no sofá dava para trocar assim. perché seduto nel divano lo cambiavo così i canali, no? Se era um filme com legenda, ficava com dor no pescoço. Se c'era un film con i sottotitoli, ti veniva il male al collo. A casa era tão pequena que um dia acabou a luz lá em casa. La casa era così piccola che un giorno è saltata la luce, A gente acendeu uma vela, abbiamo acceso una candela, mas logo a gente teve que apagar, ma subito dopo abbiamo dovuto spegnerla porque ninguém aguentou o calor. perché faceva troppo caldo. E numa casa tão pequena, E in una casa così piccola, a gente, como um casal inexperiente, noi come una coppia inesperta resolveu comprar um cachorro. abbiamo voluto comprare un cane. E a gente tinha um Lhasa Apso. E noi avevamo Lhasa Apso. Lhasa Apso, un cane. É um cachorro pequeno. Un cane piccolo. Mas ele aprendeu a abanar o rabo de cima para baixo, porque do lado não dava espaço. Ma lui è imparato con i conigli solari così perché così non c'era spazio. Você deve estar rindo porque sua casa é maior, provavelmente. Stai ridendo perché la tua casa è più grande, ovviamente. O banheiro você tinha que escolher se entrava de frente ou de costas, porque não dava para manobrar dentro. Il bagno doveva scegliere se entrare di avanti o indietro perché non potevi fare la manovra dentro, capito?
realmente era muito pequena a casa. Ma davvero era molto piccola la casa. E uma coisa que eu e a minha esposa sentíamos muito, E una cosa che sia me che la mia sposa sentivamo molto, nós sempre fomos muito envolvidos com a vida da igreja noi siamo stati sempre molto coinvolti con la vita della Chiesa, e a gente sentia muito não poder receber muitas pessoas em casa. e ciò che dispiaceva a noi era non poter ricevere molta gente in casa. Na nossa casa entrava no máximo 4 pessoas por vez. A casa nostra entravano massimo 4 persone per volta. Se chegasse 5, um de nós dois tinha que Se sair. arrivava a 5, uno dei due doveva uscire. E com o tempo a gente começou a pedir uma casa maior para Deus. E con il tempo abbiamo iniziato a chiedere una casa più grande a Dio. E eu lembro que um dia eu fui almoçar em casa, minha esposa não estava junto. E mi ricordo un giorno che sono andato a pranzare in casa, mia moglie non c'era, E quando eu coloquei a chave na fechadura, e quando ho messo la chiave nella serratura, eu lembrei da imagem da sala da minha casa, que era só um corredorzinho. mi sono ricordato l'immagine della mia casa che era solo un piccolo corridoio, E eu falei, Deus, quando o Senhor vai me dar uma casa maior? e io ho detto, Signore, quando mi darai una casa più grande? E Deus falou claramente comigo E Dio naquela ha manhã. parlato chiaramente con me quella mattina. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Fammi fare una parentesi qua. Quando a gente prega uma mensagem com muitos testemunhos como essa, Quando noi predichiamo un messaggio con molti testimoni come questa, a gente pode passar a imagem errada noi possiamo a volte passare l'immagine de sbagliata que a gente ouve a voz de Deus o tempo todo, todos os di dias. che noi sentiamo tipo la voce di Dio tutto il tempo, tutto il giorno. Mas isso não é verdade. Ma questo non è vero. A verdade La verità é que a maioria dos nossos dias não são sobrenaturais. è che la maggior parte delle nostre giornate non sono sovrannaturali. A maioria dos nossos dias são naturais. La maggior parte dei nostri giorni sono naturali, Mas é a nossa fidelidade e disciplina nos dias naturais ma la nostra fedeltà e disciplina nei giorni naturali é que torna os dias sobrenaturais possíveis. è che rende possibile i Amen. giorni sovrannaturali. E esse dia eu tô ali na porta, E questo giorno ero lì nella porta eu falo, Deus, quando o Senhor vai me dar uma casa e ho maior? detto, Dio, quando mi darai una casa più grande? E Deus me diz assim, imagina a casa dos seus sonhos. E Dio mi fa, immagina la casa dei tuoi sogni. Eu falei, uau, Deus, vem em mim que eu tô Ho facinho. detto, dai Dio, vieni da me che sono facile oggi. E eu imaginei a casa dos sonhos. E ho immaginato la mia casa dei sogni. Eu falei, Deus, a minha casa teria uma cozinha aberta com a sala para eu receber muitas pessoas e cozinhar para E eles. dicevo, Signore, vuole una casa che abbia tipo la cucina aperta, collegata al salone, in maniera che posso ricevere tante persone a cena. Eu queria uma casa com uma sala de TV muito grande para eu reunir as pessoas da igreja. Io volevo una casa con una sala TV molto grande per riunire le persone della chiesa. Eu queria mais um quarto para eu receber os pastores que vêm de fora. Io volevo un'altra stanza per ricevere i pastori che vengono da fuori. E quando eu terminei, eu falei, Deus, seria assim a casa dos meus E sonhos. quando ho finito ho detto, Signore, sarebbe così la casa dei miei sogni. E aí Deus me disse assim, E Dio mi ha detto così, se eu te desse essa casa hoje, se io ti dessi questa casa oggi, quanto tempo você teria para desfrutar dela? quanto tempo avresti avuto per sfruttarla? Eu fiz a conta da média de vida do brasileiro. Io ho fatto un conto secondo la media di vita del brasiliano. Eu falei, Deus, eu tenho 30 e poucos anos, a média de vida do brasileiro uns 70, Ho 75 detto, anos. Signore, ho 35 anni, la media di vita di un brasiliano è di 70-75 anni. Eu falei, eu poderia aproveitar essa casa por 35 Io anos. avrei questa casa per 35 anni più o meno. E Deus me disse assim, é tão importante mesmo. E Dio mi fa, è così importante? Ho Eu falei, beleza, deixa quieto. detto, ah, ok, va bene. Não é que eu não goste de coisas boas. Non è che a me non piacciono le cose buone. Eu gosto de coisas boas assim como você. Io amo le cose buone così come te. Eu gosto de me vestir bem. Mi piace vestirmi Eu bene, gosto de comer bem, dá pra mi ver. piace mangiare bene, si nota. Eu gosto de andar num bom carro. Mi piace andare a camminare con una bella macchina. Eu tenho 3 filhos Ho pequenos. 3 figli piccoli, 8, 6 e 4 anos. 8, 6 e 4 E anni. eu tenho um carro muito pequeno, um Gol. Io ho una macchina molto piccola, una Golf. Então, no banco de trás é uma super comunhão. E quindi nel banco, nel sedile di dietro è una super comunione. É o pirulito de um no cabelo do outro, È il lecca-lecca di uno nei capelli o dell'altro, cotovelo de um no olho do è il outro. gomito di uno nell'occhio dell'altro. E eu quero trocar de carro. E io voglio cambiare macchina. Mas quando eu volto para casa, eu deito a minha cabeça no Ma travesseiro. quando torno a casa e sdraio la mia testa sul Eu cuscino, não fico pensando, ah, meu Deus, quando eu vou poder mudar de carro? io non sto lì a pensare, oh Dio, quando potrò cambiare macchina?
Quando eu deito a cabeça no travesseiro, quando mi sdraio nel mio cuscino, o que ocupa meu ciò coração che occupa il mio cuore é pensar se eu estou sendo fiel à mensagem que Deus è me deu. pensare se io se sono fedele al messaggio che Dio mi O ha que dato. inquieta meu coração é pensar se realmente eu deixei alguma coisa de Deus para vocês. Ciò che disturba il mio cuore è pensare se veramente ho lasciato da parte di Dio qualcosa per O que voi. inquieta meu coração é pensar se realmente eu estou trazendo transformação de vida para as pessoas que estão debaixo de Ciò mim. che smuove il mio cuore è pensare se io sto portando trasformazione di vita verso le persone che sono sotto di me. É isso que inquieta meu coração. Ciò che smuove il mio cuore. Alguns anos atrás eu estava no final de um culto de jovens lá em Curitiba Qualche anno fa ero alla fine di un culto dei giovani in Curitiba e eu lembro que um jovem chegou e me cumprimentou. Eu nunca tinha visto ele na igreja. e mi ricordo che un giovane è arrivato, mi ha salutato, io non mi ricordo di averlo mai visto in chiesa Ele falou: pastor, você pode me ouvir um pouco? e lui mi fa: Past, ma mi puoi ascoltare un po'? Ele falou, eu falei, claro. Ho detto certo, Ele falou: pastor, mas eu preciso de um pouco de tempo. ma pastore ho bisogno però di un po' di tempo. Eu falei: não tem problema, você pode falar Ho detto comigo. non c'è problema, puoi parlarmi. E ele contou a sua história. E lui ha raccontato la sua storia. Ele havia nascido num lar cristão Lui era nato in una casa cristiana e quando ele estava na adolescência, e quando era adolescente houve um caso de adultério na família. c'è stato un caso di adulterio nella sua A famiglia. mãe traiu o pai. La madre ha tradito il padre. Isso foi um grande escândalo na igreja. Questo è stato un grosso scandalo in chiesa. Isso arrebentou o casamento dos pais. Questo ha distrutto il loro matrimonio. Isso fez com que os pais saíssem da igreja. Questo ha fatto con che i genitori uscissero dalla chiesa. E ele falou: pastor, por 2 anos eu e a minha irmã ainda tentamos permanecer fiéis na fé. E lui ha detto: pastore, per 2 anni io e mia sorella abbiamo cercato di rimanere fedeli in chiesa. Ele falou: mas há 2 anos atrás, eu fiz 18 anos, E lui ha detto: però 2 anni fa ho fatto 18 anni. minha mãe havia mudado para Portugal Mia madre si era trasferita in Portogallo e eu fui morar com ela. e io sono andato a vivere con lei. E longe dos meus pastores, dos meus amigos cristãos, E lontano dai miei pastori, dai miei amici cristiani, na Europa me afastei totalmente de in Deus. Europa mi sono allontanato completamente da Dio. Eu mergulhei no pecado Io mi sono tuffato nel peccato e eu quase esqueci Deus. e ho quasi dimenticato Dio. E ele falou: olha, há muito tempo eu não ouvia Deus falar comigo. E lui mi fa: da molto tempo che non sentivo Dio che mi parlava. Mas alguns dias atrás eu acordei de manhã e sentei na minha cama. Ma qualche giorno fa io mi sono svegliato, mi sono seduto nel mio letto E ele falou: eu não sei te explicar, mas Deus falou comigo. e lui mi fa: io non so spiegarti, ma Dio mi ha parlato. E ele disse: eu ouvi de Deus. E lui ha detto: ho sentito da Dio, Se você não voltar para mim agora, você não volta nunca mais. se tu non tornerai da me adesso non tornerai mai più. Ele disse: pastor, eu não sei te explicar, mas eu sabia que Deus tinha falado comigo. E lui mi fa: pastore, non so spiegarti, ma io sapevo che Dio mi aveva parlato. Aquilo me deixou desesperado. E quello mi ha lasciato disperato. Eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, você precisa me ajudar a voltar para o Brasil. E sono andato alla mia madre e ho detto: mamma, mi devi aiutare a tornare in Brasile. Eu sabia que se eu não voltasse para o Brasil, eu não conseguia voltar para Jesus. Perché io sapevo che se non fosse tornato in Brasile non sarei tornato neanche da Gesù. Ele disse: eu acho que minha mãe percebeu o meu desespero, ela emprestou um dinheiro e comprou uma passagem para ir para o Brasil. E lui mi fa: io penso che mia madre ha percepito la mia disperazione, mi ha prestato i soldi, ho preso un biglietto e sono andato in Brasile. E ele falou: pastor, eu acabei de chegar e eu preciso voltar para Jesus, você pode me ajudar? E lui mi fa: pastore, sono appena tornato, appena arrivato qua, tu mi puoi aiutare a tornare da Gesù? E eu falei: claro que eu posso te ajudar. Certo che posso. E eu e a minha esposa abraçamos aquele menino e começamos a cuidar dele. Io e mia moglie abbiamo abbracciato quel ragazzo e abbiamo iniziato a prenderci cura di lui. E ele passou por um período de santificação. E lui ha passato attraverso un periodo di Ele santificazione. confessou seus pecados. Lui ha confessato i suoi Ele peccati. limpou sua vida. Lui ha ripulito la sua vita. E exatamente um ano depois, E esattamente un anno dopo, esse menino estava apaixonado por Jesus. questo ragazzo era innamorato di Gesù. Todo dia ele queria estar em um culto. Tutti i giorni lui voleva andare a un Ele ia, culto. quando não tinha culto na nossa igreja, ele ia em cultos em outras Quando igrejas. c'era un culto nella nostra chiesa, lui andava nei culti di altre chiese. Eu tinha um grupo familiar que acontecia na minha casa sexta-feira às 11 horas da Io noite. avevo un gruppo familiare che era in casa mia tutti i venerdì sera. E ele já ajudava a liderar um grupo na quinta-feira. E lui già mi aiutava a guidare un gruppo, un life group nel giovedì.
Mas mesmo ajudando a liderar esse grupo, ele não deixava de ir na minha casa na sexta Ma também. anche avendo il suo life group il giovedì, lui non smetteva mai di venire nel mio il venerdì. Chegou numa sexta-feira, a gente já morava numa casa maior, glória a Deus, aleluia. Arrivato un venerdì, noi abitavamo a questo punto già in una casa molto più grande, gloria a Dio, alleluia. O interfone da nossa casa tocou. Il citofono di casa nostra ha suonato. Era ele estava muito feliz naquela noite. Era lui, era molto felice quella sera. Ele me deu um abraço, um beijo no rosto. Mi ha dato un abbraccio, un bacio E nós entramos para aquela reunião. e siamo entrati in quella riunione. E eu lembro que o período de louvor já tinha passado. E mi ricordo che il tempo della lode era già finito. Eu estava compartilhando uma palavra. Io stavo condividendo una parola E a minha casa, assim, era uma casa de 2 andares. e la mia casa aveva 2 piani Era um L. Aqui era a sala de jantar e aqui a sala de TV. ed era un tipo una L. Qua c'era la sala pranzo e qua la sala TV. Eu estava sentado na escada, Io ero seduto nella scala compartilhando a palavra. che parlavo, che E dicevo la parola. De repente ele fez um comentário engraçado, todo mundo deu Ad risada. un tratto lui ha fatto un commento divertente, tutti hanno riso. E eu voltei para olhar para as pessoas que estavam na minha E frente. io sono tornato a vedere le persone che erano davanti a me E de repente eu vi um barulho. Blum. e da un tratto sento un rumore, blum. E quando eu olhei para a direita, esse menino tinha tombado E para quando frente. guardo verso destra, questo ragazzo era caduto in avanti. E a primeira coisa que eu fiz foi sair da escada e esticar o corpo dele no chão. E la prima cosa che ho fatto è uscire dalla scala e stendere il suo corpo per terra E começar a orar por ele. e cominciare a pregare per lui. Mas assim que eu comecei a orar, Ma così come ho iniziato a pregare, eu comecei a perceber que o lábio dele começou a ficar roxo e parecia que ele não estava respirando. e io ho percepito che le sue labbra hanno cominciato a diventare viole e lui non stava più respirando. Eu nem lembro como isso começou, Io non neanche mi ricordo come è iniziata questa cosa, mas de repente eu estava fazendo massagem ma cardíaca ad un tratto stavo facendo massaggio cardiaco e um discípulo meu que hoje é missionário na Alemanha estava fazendo a respiração boca a e un boca. mio discepolo che oggi è un missionario in Germania ha cominciato a fare la respirazione bocca a bocca. Nisso nós ligamos para o socorro In questo tempo abbiamo chiamato il soccorso. e o socorro deu a orientação. Il soccorso ci ha detto che cosa dovevamo E se eu fare. não me engano eram 15 massagens e 3 E respirações. se non mi sbaglio erano 15 massaggi e 3 respirazioni. Isso era novembro, estava muito calor no Questo era Brasil novembre, faceva molto caldo in Brasile e aquilo era muito cansativo. e quello ci stancava tantissimo. Eu escorria suor. Mi grondava il Mas sudore. toda vez que eu parava, Ma ogni volta che mi fermavo, a impressão que o lábio dele começava a roxar le sue labbra tornavano a diventare viola e a impressão que eu tinha é que ele não estava respirando. e l'impressione che aveva è che non respirava più. E eu lembro que eu falei para o meu discípulo, eu disse, cara, a gente não pode parar porque ele não está respirando. E io dicevo al mio discepolo, non possiamo fermarci perché lui non respira. A emergência demorou 15 minutos para chegar. L'emergenza ci ha messo 15 minuti a arrivare. E quando eles chegaram, E quando sono arrivati, eu lembro que era um médico bem alto e 2 auxiliares. mi ricordo che era un medico molto alto e 2 ausiliari E ele veio com uma espécie de uma maletinha que era aquela máquina de eletrochoque, e o lui è venuto con una desfibrilador. specie di macchinetta così che era il defibrillatore. Acaba com o pregador essa palavra. Defibrillatore. Até em português é ruim. Desfibrilador. Anche in portoghese è brutta da Vamos, dire. vamos. Quella roba lì. E ela tinha uma telinha de LCD E aveva uno schermo LCD e ele logo chegou, abriu a camiseta dele e deu o primeiro choque. e subito lui l'ha aperto la camicia a questo ragazzo e l'ha dato la prima scossa. E quando deu o primeiro choque, Quando ha dato la prima scossa, eu vi que o monitor fez assim, ho visto che il monitore ha fatto efeitos especiais. effetti speciali. Ah, repete, eu quero que você repita. Lui vuole che ripeto, quindi Ele traduz muito bem. E quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, o coração dele não está batendo E mesmo. quando ho visto questo ho detto, oddio, il suo cuore veramente non batte. E o médico gritou, adrenalina, adrenalina. Il medico urlava, adrenalina, adrenalina. E ele aplicou 2 ampolas de adrenalina e deu mais um E lui choque. ha applicato 2 ampolle di adrenalina e ha fatto un'altra scossa. E mais uma vez. E un'altra volta. E ele repetiu aquilo por 3 vezes, ele deu adrenalina e deu choques. E lui ha ripetuto questa operazione per 3 volte E isso continuou por 5, 8, 10, 12 minutos. ed è andato avanti ancora per 5, 8, 10, 12 minuti. E de repente me deu um desespero, nós estávamos umas 18 pessoas Ed naquele un dia na minha tratto mi è casa. venuta una disperazione, eravamo in quantos?
18. 18 persone in casa mia. E eu lembro que eu saí para fora de casa. Mi ricordo che sono uscito fuori casa. Havia um muro que dividia uma casa da outra. C'era un muro che divideva la mia casa da Eu un'altra. encostei a minha cabeça naquele muro Io ho messo la testa in quel muro e eu lembro a oração que eu e mi fiz. ricordo la preghiera che ho fatto. Foi uma das orações mais intensas da È minha stata una vida. delle preghiere più intense della mia vita. Eu falei, Deus, o Senhor conhece a minha vida Ho de detto, oração. Signore, tu conosci la mia vita di preghiera, Mas essa oração o Senhor precisa ma responder. questa preghiera tu hai bisogno di Eu rispondere. falei, não deixe esse menino morrer aqui. Non fa che muoia qua questo ragazzo. Não assim, Non così, não desse jeito, non in questo modo, não na sala da minha casa. non nel Eu falei, Deus, salotto di casa mia. ele tem só 21 anos, Ho detto, Deus. Signore, lui ha solo 21 anni. Eu falei, essa oração, Ho detto, questa o preghiera Senhor precisa responder. devi rispondermi. E eu entrei de volta para dentro de E casa. sono entrato in casa E quando eu entrei, o médico que estava debruçado em cima daquele e menino, quando sono entrato il dottore era proprio rivolto verso questo ragazzo. ele levantou, olhou para mim Lui si è alzato, mi guarda e falou, olha, eu vou parar de tentar porque ele morreu e mesmo. mi fa, guarda, devo smettere perché è veramente morto. E quando a pessoa morre, eu não sei como que é aqui na E Itália, quando la persona muore, non so come qua in Italia, a emergência não leva, l'emergenza non può portarla via, mas você tem que esperar o carro do Instituto Médico Legal. ma deve aspettare la macchina dell'IML, che è l'Istituto Medico Legale. E aquele menino ficou morto no chão da sala da minha E casa quel ragazzo è rimasto morto in casa mia até as 3:30 da manhã. fino alle 3:30 di notte. E quando o carro do IML chegou, E quando è arrivata la macchina ele dell'IML, não passava pelo portão do condomínio. la macchina non passava nella porta del condominio E eu tive que enrolar o corpo daquele menino na manta que cobriu o sofá da minha casa. e io ho dovuto avvolgere il corpo di questo ragazzo nella coperta che copriva il divano di casa mia Para ajudar a carregar o corpo desse menino para fora. per aiutare a caricare fuori casa il corpo di questo ragazzo. E foram horas assim muito E difíceis. furono ore difficilissime. Das 3 da manhã, Verso le 3 di notte o pastor Luciano me ligou, ele disse, Farley, eu fiquei sabendo o que aconteceu. il pastore Subirà mi ha chiamato e diceva, Fale, guarda, ho saputo quello che è successo. E ele falou, Farley, eu tô indo para sua casa. E lui mi fa, Fale, sto venendo a casa tua. Eu falei, pastor, não venha porque nem eu vou querer dormir aqui essa noite. Ho detto, pastore, guarda, non venire perché neanche io voglio dormire in casa questa notte. Eu falei, eu vou dormir na casa da minha Ho sogra. detto, andrò a casa di mia suocera. Eu falei, olha, mas a gente tem um discipulado amanhã de manhã e por favor não desmarque porque eu vou precisar falar com E você. lui ha detto, però io so che domani mattina abbiamo il discepolato e per favore non cancellarlo perché ho bisogno di parlarti. Aquela foi uma noite muito difícil, eu não consegui dormir. È stata una notte molto difficile, non sono riuscito a dormire. E quando eu levantei de manhã, eu fui para casa do pastor Luciano. E quando mi sono alzato al mattino sono andato a casa del pastore Subirà. E para chegar na casa dele, eu passava em frente à minha E casa. per arrivare a casa sua io passavo davanti a casa mia. E quando eu passei em frente à minha casa, o carro daquele menino estava estacionado ali E ainda. quando sono passato davanti a casa mia, la macchina di quel ragazzo era ancora parcheggiata davanti a casa E mia. eu falei, Deus, por que isso aconteceu? E faccio, Dio, perché è successo questo? E naquela noite eu fui no velório daquele menino. E in quella sera io sono andato al funerale di quel ragazzo. Ele foi velado numa igreja tradicional onde ele tinha crescido com a família. Il suo funerale è stato in una chiesa tradizionale dove lui è cresciuto con la sua famiglia. E logo que eu entrei na igreja, E subito quando sono entrato in chiesa, alguns jovens da minha igreja alcuni giovani della mia chiesa chegaram para mim e falaram, pastor, ele te contou o que aconteceu essa semana? sono arrivati da me dicendo, pastore, ma lui ti ha raccontato quello che gli era successo questa settimana? E eu falei, não. Ho detto no. Mas eles falaram, mas pastor, ele contou isso para todo mundo. Ma loro mi hanno detto, pastore, lui ha raccontato a tutti quanti questo. E eu falei, olha, mas eu nem conversei com ele essa E ho semana. detto, ma io non l'ho visto questa settimana. E eles me contaram que ele havia contado para todos os amigos E loro mi hanno raccontato che questo ragazzo ha detto a tutti i suoi amici que na quarta-feira che mercoledì ele tinha ido num culto em outra igreja. lui era andato in un culto in un'altra chiesa. E ele contou para todos os amigos que ele teve a primeira visão aberta da vida E lui dele. ha raccontato a tutti gli amici che lui aveva avuto la sua prima visione aperta. E ele contou que durante o período de louvor ele teve uma espécie de um arrebatamento de E espírito. lui diceva che durante la lode lui ha avuto un rapimento nello spirito. E ele se viu no meio de um exército de pessoas vestidas de branco. E lui si è visto in mezzo a un esercito di persone vestite di bianco. E elas estavam de braços dados. E loro avevano le braccia così. E eles cantavam: E loro cantavano. Santo, 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 Santo. Santo. E cada vez que eles diziam E santo, ogni volta che loro dicevano Santo, eles iam para mais perto de Jesus. lui venivano più vicini a Gesù. E naquele momento eu entendi E in quel momento ho compreso que o que aquele menino teve naquela noite che ciò che quel ragazzo ha avuto quella sera foi um vislumbre è stata una grande visione.
daquilo que esperava ele aquela di semana ciò ainda. che l'aspettava già quella stessa settimana. E naquela hora Deus me falou, In quel momento Dio mi ha detto, não sinta, non sentirti, porque ele estava no lugar certo, perché lui era nel posto giusto, na hora certa. nel momento giusto. Deus me lembrou que exatamente um ano atrás, Dio mi ha ricordato che esattamente un anno fa tinha falado com ele, se você não voltar agora, aveva detto a lui, se non Você non tornerai volta adesso, nunca- non você non tornerai, volta nunca mais. non tornerai mai più. e Deus me falou, naquela E noite, Dio mi ha detto, quella notte eu simplesmente io semplicemente peguei ele dali. l'ho preso da lì. É por isso È per questo que a Bíblia diz lá em che la Bibbia Eclesiastes dice là in Ecclesiaste que a casa de luto che la casa del é melhor lutto do que a casa de festa, è meglio della casa in festa, porque a casa de luto perché dove c'è il lutto nos faz lembrar ci fa ricordare que nós não vamos viver para sempre. che noi non viviamo per sempre. Amém? Aquele jovem parecia tão intenso. E quel giovane sembrava così intenso. Ele vem correndo, ele se joga de joelho nos pés Lui de viene di Jesus. corsa, lui si mette sulle ginocchia davanti E ele a Gesù fala, mestre, eu quero a vida e eterna. lui dice, maestro, voglio la vita eterna. Ele parecia intenso, Lui sembrava intenso, ele parecia intenso, lui sembrava intenso, mas ele era morto. ma lui era morto. E eu tenho aprendido E io ho imparato que tudo na nossa vida cristã che tutto nella nostra vita é cristiana uma questão do valor que eu dou. è una questione del valore che do alle cose. Se eu perguntar aqui, quem aqui quer mais de Deus? Se io domando qua, chi qua vuole di più di Dio? Todo mundo vai levantar a mão. Tutti alzano la mano. Você está aqui numa conferência cristã. Tu sei qui in mezzo a una conferenza cristiana. Você quer mais de Tu Deus. vuoi più di E eu Dio. não estou duvidando de você. Io non ho dubbi riguardo a questo. Você quer ver um exemplo? Quem quer Vuoi vedere mais un de Deus, esempio? levanta a mão Chi bem alto. vuole più di Dio alza la mano ben in Dá uma alto, in olhada em alto. volta. Guarda intorno. Todo mundo vai levantar a mão. Tutti alzeranno la mano. Mas a questão não é se eu quero mais de Deus Ma ou la não. questione non è se io voglio di più di Dio o meno. Mas se eu desejo Deus, Ma se io desidero Dio mais do que todas as outras tantas coisas que podem ser desejáveis nessa vida. più di tutte le altre cose che posso desiderare nella vita. A grande questão não é se eu quero agradar a Deus ou não. La grande questione non è se voglio essere gradito da Dio o meno. Você vai dizer que quer agradar a Tu Deus. dirai, voglio essere gradito a Dio. E eu acredito em E você. io ci credo. Mas a questão não é Ma la essa. questione non è A questa. grande questão La grande questione é se eu quero agradar a Deus è se voglio essere gradito da Dio mais più do que eu quero agradar a mim di mesmo. quanto io voglio essere gradito da me stesso. A grande questão não é se eu quero intimidade ou não. La grande questione non è se voglio intimità o meno. Nós vamos cantar canções falando de intimidade. Noi canteremo canzoni che parlano di intimità, Nós vamos usar camisetas dizendo metteremo intimidade. delle magliette scritte intimità, Pulseiras falando de intimidade. braccialini scritti intimità con Dio. Nós vamos ter quadro na nossa casa Avremo falando de dei intimidade com o quadri in Senhor. casa che parlano di intimità col Signore, Mas essa não é a questão. ma questa non è la A questione. grande questão é se eu desejo essa La intimidade grande questione è se io desidero questa intimità mais più do que eu desejo gastar tempo com as redes di sociais, quanto desidero spendere il mio tempo con le reti com a sociali, internet, com com l'internet, filmes, com videogame, con games, con film, ou qualquer coisa que con mereça o seu qualsiasi tempo. cosa che meriti il tuo tempo, Porque tempo é vida. perché tempo è vita. A grande questão não é se eu quero a santidade ou não. La grande questione non è se voglio santità o meno. Nós vamos também cantar canções falando sobre Anche su santidade. quello canteremo canzoni parlando di Nós santità, vamos usar camisetas dizendo metteremo santidade delle ao magliette Senhor. santità al Signore. A grande questão não é se você quer santidade La ou não, grande questione non è se vuoi della mas santità se o você meno, quer santidade ma se tu vuoi veramente la santità mais più do que você deseja di colocar os quanto olhos onde não desideri mettere deveria, gli occhi dove non dovresti, ou passar dos limites no seu o namoro. passare dei limiti nella tua relazione con qualcuno. Essa é a questão, o que você quer mais. Questa è la questione, cosa vuoi di più? Eu gosto muito de um texto Mi piace molto un testo onde Jesus tenta explicar o que é o reino dos céus. dove Gesù cerca di spiegare cos'è il regno dei cieli. E eu gosto desse texto porque Jesus é muito claro. E mi piace questo testo perché Gesù è molto Eu chiaro. quero que você leia comigo Mateus capítulo 13, E voglio che tu versículo legga con me 44. Matteo 13:44. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo dopo averlo trovato nasconde e per la gioia che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo.
Esse texto é muito simples. Esse Questo texto testo fala è de alguém semplicissimo e parla di qualcuno que está trabalhando num campo. Imagina essa cena. che sta lavorando in un campo e io immagino questa scena. Eu não sei se usa essa ferramenta aqui, mas de repente ele dá uma enxadada Lui a un certo punto dà una zappata e ele sente algo duro e lui sente qualcosa di duro e ele afasta a terra e lui allontana la terra e ele acha um grande e tesouro. lui trova un tesoro E ele enterra aquilo de volta. e lui sotterra di nuovo E a quello Bíblia diz que ele sai e la Bibbia dice che lui e esce transbordante de alegria. e traboccante di allegria, Ele se desfaz de tudo que ele tem. lui si disfa di tutto ciò che ha, Não é com pesar. non è con tristezza. Ah, meu Deus. Oh Dio, Agora eu vou ter que vender meu carro. adesso dovrò vendere tudo la que mia eu macchina, tenho, tutto minha ciò che ho, la casa. mia casa. Não, a Bíblia fala que transbordante No, la de Bibbia dice che alegria. è traboccante di allegria. Ele se desfaz de tudo que ele tem Lui si disfa di tutto ciò che ha para adquirir aquele campo. per comprare quel campo. Por quê? Perché? Porque quando ele olha para aquele tesouro, Perché quando lui guarda quel tesoro, não existe nada na vida non c'è niente nella sua vita que ele deseje tanto quanto aquele che lui tesouro. desideri di più di quel tesoro. E o que Jesus está ensinando para mim e E para quello você che Gesù sta insegnando a me e a te é que quando você olhar para Deus, è che quando guardi Dio para as coisas de Deus, verso le cose di Dio, como aquele homem olhava para aquele tesouro, come quell'uomo guardava quel tesoro, você encontrou o reino. tu hai incontrato il regno. E eu quero fazer para você uma última pergunta E voglio farti sobre o jovem rico. un'ultima domanda riguardo a questo giovane ricco. E a pergunta é: La domanda è: quem teria sido o jovem rico chi sarebbe stato il giovane ricco se ele tivesse dito sim ao chamado pessoal de se Jesus? lui avesse detto di sì alla chiamata di Gesù? Eu não estou falando só de salvação. Io non sto parlando solo di salvezza, Eu estou falando do propósito de vida, io sto dicendo del proposito di vita, do chamado. della chiamata. Vamos viajar um pouco aqui? Allora, facciamo un po' un viaggio insieme. Esse cara Questo ragazzo foi um dos poucos seres humanos da história è stato uno dei pochi esseri umani della storia que viveu no mesmo tempo que Jesus, che ha vissuto nello stesso tempo di Gesù, na mesma região que nella Jesus. stessa regione di Gesù. Ele tem um encontro com Jesus. Lui ha un incontro personale con Gesù. A Bíblia fala que o Senhor olhou para ele, o amou La Bibbia dice che il Signore l'ha guardato e l'amò. e falou: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois venha e E lui siga-me. dice: vai, prendi tutto ciò che hai, vendi, dai ai poveri e poi torni e seguimi. Para quem mais Jesus falou isso? A chi altro Gesù ha detto questo? Para quem? A chi? A chi? Para os discípulos, Ai os suoi apóstolos. discepoli, gli apostoli. Você já pensou que se esse cara tivesse dito sim para o Tu hai chamado mai de Jesus, immaginato che se questo ragazzo avesse detto di sì a questa chiamata di Gesù, talvez a gente tivesse 13 discípulos e não 12? probabilmente noi avremmo avuto 13 discepoli e non 12? Você já pensou que a gente podia ter um evangelho com o nome Hai desse mai rapaz? pensato che poteva esistere oggi un Vangelo col nome di Que quel a gente ragazzo? poderia ter algumas epístolas assinadas por Che ele? avremmo potuto avere delle lettere scritte da lui? E eu quero transferir essa pergunta para E você. voglio trasferire questa domanda a te oggi. Quem você pode ser Chi tu potresti essere se você realmente se tu veramente disser sim ao chamado de dicessi di Jesus? sì alla chiamata di Gesù? Você consegue entender o quanto você é privilegiado por Tu estar riesci a nesse capire lugar? il quanto sei privilegiato nello stare in questo posto oggi? No Brasil tem crente em tudo quanto é lugar, In Brasile ci sono credenti ovunque, mas existe alguma coisa acontecendo aqui na Europa, ma esiste qualcosa che sta succedendo qua in Europa, na Itália. in Italia. Você nasceu num tempo específico, Tu sei nato in un tempo specifico, numa nação in específica, una nazione specifica, e você e tu foi escolhido para esses dias. sei stato scelto per questi giorni. Deus te deu esses dias. Dio ti ha dato questi giorni. Existe uma frase do Global Youth Movement que eu gosto muito, Esiste una frase del Global Youth Movement che mi piace molto, que diz: toda geração tem a oportunidade de mudar o mundo, che dice che ogni generazione ha un'opportunità di cambiare il mondo, mas essa aqui é a nossa vez. ma questa è la nostra volta. Quem você pode ser se você realmente disser sim ao chamado pessoal de Jesus para sua Chi vida? puoi essere se tu davvero dici di sì alla chiamata personale di Gesù nella tua vita? Você entende que eu não estou falando só de salvação? Tu capisci che non sto parlando solo di salvezza? Nós somos salvos, glória a Deus, Noi mas siamo stati salvati, gloria a Dio, nós fomos chamados para escrever a história ma siamo de stati Deus invece chiamati a scrivere la storia di Dio para toda a eternidade. per tutta l'eternità. Nós fomos chamados para tocar espíritos que são eternos. Siamo stati chiamati per toccare degli spiriti che sono eterni.
Eu nasci num lar... Deixa eu contar um pouquinho da minha história para você. Volevo raccontarti un pochino della mia E eu vou storia encerrar com isso. e chiuderò con questo. Eu nasci num lar cristão. Io sono nato in una casa cristiana E quando eu tinha 13 para 14 anos, e quando avevo 13 verso 14 anni, eu tive uma tentativa frustrada de me desviar. io ho avuto un tentativo frustrato di perdermi. Eu digo frustrada porque eu tentei fazer algumas coisas erradas, Io dico frustrata perché ho cercato di fare delle cose sbagliate, mas a palavra estava enraizada no meu ma la coração. parola era troppo radicata nel mio cuore. O que eu fiz de errado? Cosa ho fatto di sbagliato? E 3 vezes eu bebi mais do que devia. 3 volte ho bevuto un po' più di quanto dovevo, Eu falei alguns palavrões e me sentia péssimo. ho detto un paio di parolacce e mi sentivo malissimo, E eu tive algumas namoradinhas. ho avuto qualche fidanzatina, Mas toda vez que eu tinha a oportunidade de levar uma menina dessa para cama, ma ogni volta che avevo avuto un'opportunità di portare una di queste ragazze a letto, eu vou te contar uma coisa, você vai dar risada, mas é io verdade. ti racconterò una cosa che riderai, ma è vero. Eu tinha certeza. Io avevo la certezza A hora que eu saí do quarto dessa menina, che quando uscivo dalla stanza di questa ragazza vai vir um cara bêbado, verrà un uomo ubriaco, endemoniado, indemoniato, vai me atropelar, eu vou morrer e vou pro mi inferno. prenderà sotto con la macchina e io morirò e andrò all'inferno. Eu tinha certeza. Io ero sicuro. Sabe o que se chama isso? Sai come si chiama questo? Temor. Timore. Amém? Quando eu tinha 15 para 16 anos, Quando avevo 15 verso 16 anni, eu estava já trabalhando o dia inteiro, estudando à noite. ho iniziato a lavorare già tutto il giorno, studiavo di sera, Eu quase não ia para a igreja por 2 anos. io quasi non andavo in chiesa per 2 anni E uma noite eu estou deitado no meu quarto, quase pegando no sono. e una sera ero sdraiato nella mia stanza che quasi prendevo sonno. Eu não sei se você já teve a experiência de ter uma visão aberta, Io non so se tu hai mai avuto un'esperienza di avere una visione aperta, mas parece que você fica meio bobo por um tempo. ma sembra che tu rimani un po' scemo così. Então você está vendo aquilo E quindi guardi quello e quando acaba, e quando finisce você fala, meu Deus, o que eu vi? tu dici, oddio che cosa ho visto. E eu estou deitado no meu quarto, quase pegando no sono, E sono lì sdraiato nel mio letto che quasi prendo sonno e eu começo a ouvir uma voz no meu ouvido. e comincio a sentire una voce nel mio orecchio. Eu não conseguia entender o que a voz E falava. non riuscivo a sentire quello che quella voce diceva. Eu não ouvi com o meu coração, com o meu espírito. Io non l'ho sentito col mio cuore, col mio spirito, Eu ouvi com o meu ouvido mesmo. ma l'ho sentita proprio col mio orecchio. E eu falei, olha, alguém está orando por mim. E io ho pensato, oh, qualcuno sta pregando per me. Eu não sei como te explicar, mas eu sabia que eu estava ouvindo alguém orar Io por mim. non so spiegarti, ma sapevo che qualcuno pregava per me. E de repente eu ouvi uma voz que encheu o meu quarto. E d'un tratto ho sentito una voce che ha riempito la mia stanza. Como se tivesse uma caixa de som no meu quarto. Come se ci fosse una cassa di audio E nella mia essa stanza. voz falou, Samuel 2. E questa voce mi fa Samuele 2. Uau. Saiu voando coberta, travesseiro. Sono volati cuscini, coperte. Eu quase levei a porta comigo. Quasi portato insieme a me la porta. Eu corri de 4, você já correu de 4? Sono corso di 4 così. Hai mai Que é corso quando você così? tropeça e começa a correr com a mão Che è junto. quando inciampi e cominci a correre insieme alla mano così. Eu entrei no quarto do meu pai e da minha Sono mãe. entrato in camera di mio padre e mia madre. Acendi a luz. Ho acceso la luce. Meu pai ficou olhando para o teto, tentando entender o que estava Mio acontecendo. padre guardava il soffitto cercando di capire cosa stava succedendo. Minha mãe sentou na cama. Mia madre si è seduta nel letto. E eu falei, mãe, aconteceu um negócio esquisito. Eu estava lá no meu quarto, de repente eu ouvi uma voz, um bochicho no meu ouvido. Eu falei, alguém está orando por mim. E veio uma voz e falou, Samuel 2. Ok, mamma, io ero lì nella mia stanza e stavo quasi per dormire. Ad un tratto ho iniziato a sentire una voce. Ho pensato qualcuno sta pregando per me. E una voce mi ha detto Samuele 2. Minha mãe olhou para mim e perguntou, Mia madre mi ha guardato e mi fa: foi Samuel 2 que você ouviu? è stato proprio Samuele 2 che hai sentito? Eu falei, foi. Ho detto sì. Ela pegou a Bíblia que estava no criado mudo do lado da Lei ha cama. preso la Bibbia che era nel comodino di fianco al letto. Ela abriu a Bíblia e começou a ler. Lei ha aperto la Bibbia e ha iniziato a leggere. E ela começou a chorar. E lei ha cominciato a piangere. E eu falei, mãe, Ho detto mamma, você está me assustando. mi stai spaventando. E ela falou, Farley, E lei ha detto Farley, eu tenho visto você se afastar de Deus. io ti vedo allontanarti da Dio. E ela disse, eu não gerei filho E lei para mi ir para o dice inferno. non ho generato figli perché andassero all'inferno. E alguns dias eu dobrei o joelho aí onde você E está na alcuni cama. giorni, subito lì dove sei nel mio letto, io mi ero inginocchiata proprio lì.
E eu falei, Deus, eu não gerei filho para ir para o E ho inferno. detto, Signore, io non ho messo al mondo un figlio per farlo andare all'inferno. O Senhor resgata meu filho ou pode matar ele antes. O prendi indietro il mio figlio o lo uccidi prima. Eu falei, credo, mãe. Io ho detto, dai mamma. Eles estão rindo porque não são eles. Voi ridete perché non siete stati voi, né? E ela disse, eu prefiro ver você descer num buraco e jogar terra em cima de você. E lei diceva, io preferisco vederti scendere in un buco e la gente che ti butta la terra sopra Do que ver você se perder e ir para o inferno. che vederti perderti e andare all'inferno. E ela disse, eu fiz outra oração. E lei fa, io ho fatto un'altra preghiera. Eu falei, Deus, E ho detto, Dio, assim como Ana entregou Samuel para ser um sacerdote na così sua come casa, Anna ha dato il suo figlio per essere un sacerdote nella tua casa, eu estou te entregando Farley. io ti do Farley. Ou o senhor aceita, O tu lo accetti ou pode matar ele o antes. puoi ucciderlo prima. E ela falou, 1 Samuel, capítulo 2. E lei ha detto, prima Samuele, capitolo 2, É a oração de Ana, è la preghiera di Anna, agradecendo a Deus ringraziando a Dio por ter respondido a sua oração. per aver risposto alla sua preghiera. Pensa num cara que ficou com vontade de ir para a igreja depois disso. Pensa in un ragazzo che ha avuto molta voglia di andare in chiesa dopo. 2 minutos. Misericórdia. Deixa eu cortar um pedaço. Signora, allontana da me questo schermo. Querido, ser pai é uma coisa incrível. Ragazzi, essere Quem padri, aqui já é pai ou mãe? essere genitore è una cosa incredibile. Chi è già genitore qua? Amém. Amen. Eu lembro que quando minha esposa estava grávida, meus amigos diziam, olha, você não está entendendo bem o que está Io acontecendo. mi ricordo quando mia sposa era incinta e i miei amici dicevano, guarda, tu non sai veramente quello che sta Eu dizia, não, succedendo. claro que eu estou Io entendendo. dicevo, certo che sto capendo. Eles diziam, não, você não está entendendo. Dicevano, no, tu non stai capendo. E eu pensava que estava E io entendendo. pensavo di sapere. Mas quando você está no centro Ma cirúrgico quando sei in un centro chirurgico e o médico traz aquela trouxa azul marinho, e il medico porta quella roba blu, com aquele bichinho dentro, con quella cosina dentro, e você fala, uau, e tu guardi, wow, vou ter que cuidar agora. adesso devo prendermi cura di questo. Vem um amor no seu coração que você não sabe Viene explicar un da onde. amore nel tuo cuore che tu non sai spiegare da dove esce. Você simplesmente ama. Tu semplicemente ami. Eu lembro que quando meu filho estava com 6 Mi meses, ricordo che quando mio figlio aveva 6 mesi, eu acordei uma manhã io mi svegliavo e una mattina, eu sou sanguíneo. io sono Às vezes eu sanguigno, tenho essas ideias na cabeça, eu io tenho a que fazer volte na ho hora. questa idea in testa, devo farlo subito. Eu acordei e falei para minha esposa, eu vou lá numa livraria, vou comprar um daqueles CDs de música cristã para crianças E io evangélicas. dicevo, guarda, vado in una libreria e mi compro un CD cristiano di musica cristiana per bambini. Minha esposa é psicóloga e ela falou, olha, ele não vai entender ainda. Mia sposa è psicologa e lei dice, guarda, lui non capirà ancora questa Eu roba. falei, não, deixa comigo. Ho detto, no, lascia fare a me. Eu fui, comprei o CD, Sono andato, ho comprato il CD, cheguei em casa, coloquei no aparelho, sono arrivato in casa, l'ho messo nell'apparecchio, subi, peguei meu ho filho preso mio figlio, e eu lembro que eu sentava no sofá com a perna mi cruzada, ricordo che mi sedevo nel divano con le gambe eu incrociate, colocava a bundinha dele aqui, mettevo sto sederino qua, eu colocava os 2 dedos, ele segurava como uma moto. mi mettevo le 2 dita e lui teneva come una moto. E quando aqueles personagens infantis começaram a E aparecer, quando apparivano quei personaggi infantili, ele começou a fazer assim. io facevo così. E eu comecei a chorar. Io cominciavo a piangere e piangevo. E homem chora feio. E uomo quando piange è brutto proprio. Mulher chora assim. Donne piangono così, più bello, né? Materializa o lenço na mão dela. Lei si materializza un fazzoletto in mano. Agora o homem não é treinado. Allora, l'uomo non ha allenamento. E aí quando ele chora assim. E aí nessa hora que eu estava chorando, minha esposa Allora in desce da questo escada, momento, mentre stavo piangendo, mia sposa scende Na hora dalla errata. scala, nel momento sbagliato. e ela fala, você está chorando. E lei fa, stai piangendo? Minha vontade foi dizer, não, estou suando pelo olho. La mia voglia era rispondere, no, io sudo dall'occhio. E ela falou, por que você está chorando? E lei, perché stai piangendo? Eu falei, não sei. Ho detto, non lo so. Estava chorando de amor. Piangevo di amore, Um amor que você não sabe explicar. un amore che tu non sai Alguém spiegare. pode ajudar a gente com o teclado? Qualcuno ci può suonare la tastiera? Agora, o que leva uma mãe a fazer uma oração dessa? Deus mata meu filho. Allora, che cosa riesce a portare una madre a fare una preghiera del genere? Signore, uccide il mio figlio. É entender È comprendere
que as coisas eternas che le cose eterne e espirituais e spirituali são muito maiores sono molto più grandi que as coisas naturais che le cose naturali e passageiras. e che passano. Amém? Quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vorrei chiederti di chiudere gli occhi e abbassare la testa un secondo. Ainda com 16 anos eu fui num culto numa pequena igreja na minha cidade. Ancora con 16 anni sono andato a un culto in una piccola chiesa nella mia Era uma città. igreja de madeira pequenininha. Era una chiesa di legno piccolina Eu não lembro o que foi pregado. e non mi ricordo quello che è stato Eu predicato. não lembro quem era o pastor. Non mi ricordo chi era il pastore, Mas eu fui para frente em um apelo. ma sono andato davanti all'appello E naquela noite, e in quella sera Deus me disse: Dio mi ha detto: você vai ser um pastor de tempo integral. tu sarai un pastore in tempo integrale, Você vai ensinar minha palavra. tu insegnerai la mia parola E você vai viajar as nações e pregando. tu viaggerai le nazioni predicando. E eu lembro que eu abracei aquele púlpito. E mi ricordo che ho abbracciato quel pulpito E eu alisava aquele púlpito. e io accarezzavo quel pulpito E eu falei: esse aqui é o meu lugar. e dicevo: questo qua è il mio posto. E eu nunca mais E mai più deixei de perseguir o meu ho chamado. smesso di cercare ciò che era la mia chiamata. O Espírito Santo. Spirito Santo. O Espírito Santo vai falar com você nesse Lo momento. Spirito Santo ti parlerà in questo momento. Sabe por que a gente faz um apelo num culto? Sai perché facciamo un appello in un culto? Não é para mostrar que a mensagem funcionou, Non è per mostrare che il messaggio ha funzionato, mas é para dar para você ma è darti a oportunidade l'opportunità de mostrar para Deus di mostrare a Dio e dizer: o Senhor falou comigo e dire: tu mi hai parlato e eu quero te dar uma e resposta. io voglio rispondere. Talvez você esteja titubeando como aquele jovem rico. Probabilmente tu sia lì a lottare contro te stesso come quel giovane ricco. Ele não tem mais nenhuma oportunidade, Lui non ha più mas un'opportunità, você tem. ma tu sì. E se nessa manhã E se questa mattina você reconhece tu riconosci que você não tem correspondido ao seu chamado pessoal che tu non stai corrispondendo alla tua chiamata personale como você deveria, come tu avresti dovuto, mas nessa manhã ma questa mattina você quer dizer não para Deus, não para mim, tu vuoi dire non a me, mas para Deus: ma a Dio: eu quero mudar isso. io voglio cambiare questo. O Senhor me deu esses dias Tu mi hai dato questi giorni. e eu preciso dizer sim Io ho bisogno di dire sì ao seu convite pessoal. al tuo invito Eu personale. quero que rapidamente você venha aqui Io pra voglio che frente, velocemente tu venga qua davanti entregue a sua vida e dai la tua vita para Deus no sentido de servi-lo. a Dio nel senso di Sai do seu lugar, venha servirlo. para cá, não espere ninguém. Esci dal tuo posto, vieni qua, non Essa não é aspettare a hora de nessuno. você repetir uma oração comigo, Questo non è il momento che tu ripeti una preghiera con me, mas é o seu momento. ma è il tuo momento. Eu quero que você faça a sua oração, Voglio che tu faccia la tua que preghiera, você rasgue o seu che coração. tu spacchi il tuo cuore. Eu acredito que para muitos de vocês, Io credo che per molti di voi Deus está dizendo que você precisa mudar. Dio sta dicendo che tu hai bisogno di cambiare. E Ele está dizendo que você precisa orar mais. E Lui sta dicendo tu hai bisogno di Você pregare di precisa più. de mais tempo comigo. Tu hai bisogno di più tempo con me. Você precisa ler mais a minha Tu hai palavra. bisogno di leggere di più la mia parola. Você precisa me servir mais Tu na hai minha bisogno di casa. servire di più nella mia casa. Faça a sua oração. Fai la tua preghiera. A maior oferta que nós podemos fazer a Deus La più grande offerta che possiamo fare a Dio é entregar nós mesmos. è dare noi stessi. O Espírito Santo de Deus. Faça a sua oração. Senhor meu Deus, eu coloco diante do Senhor todos os ministérios aqui representados. Fai la tua preghiera, Signore, metto qua oggi davanti a te tutti questi ministeri rappresentati. Os pastores, I pastori, missionários, i missionari, profetas, profeti, ministros de louvor, ministri di lode, aqueles que vão servir ao Senhor com artes, coloro che serviranno a te com artes, con arti, na sua profissão. nella loro professione. Recebe essa entrega, Jesus. Ricevi questo arrendersi, Gesù. Eu te agradeço pelo que o Senhor está fazendo nessa nação. Io ti ringrazio per ciò che stai facendo in questa nazione. Usa esses jovens, Senhor, Usa questi giovani, Signore, para colocarem fogo na Europa. per mettere fuoco in Europa. Oh Espírito Santo de Deus, Spirito Santo di Dio, que haja um grande despertamento ministerial che abbia un grande risveglio ministeriale na vida deles. nella loro vita.